Boa noite para os meninos, boa noite, pessoal, boa noite, Sueli. Boa noite, Blenda. Tudo bem, bom? pessoal? Os meninos estão aí. Boa noite. Que bom, nós temos aqueles pontuais, né, que estão de parabéns aí pela pontualidade. Tema de hoje, autocontrole. Mas antes da gente falar desse tema, ele está muito ligado com o tema anterior, que era sobre resiliência. Vamos fazer uma Daqueles lembram? retrospectiva? Da resiliência. Quem assistiu, quem esteve conosco, vai lembrar da participação do palhaço Paçoca, vai lembrar da analogia entre o bambu e o perfil do ser humano, e vai lembrar também da tarefinha, que é o desafio que a gente propõe a cada encontro, né? Esse desafio da resiliência era um pouco inspirado no perfil do Fernando Fernandes, né, um grande atleta, um excelente profissional, e nessa cruzadinha vocês tinham que descobrir habilidades que o perfil dele demonstra para ele ter sobrevivido a vários momentos da vida de dificuldade e de superação. O que é importante para a gente, pessoal? Né? Relembrar com vocês. Essa nossa disciplina não vale ponto acadêmico, ela vale 20 horas de atividades complementares para todos os cursos. E como é que a gente faz o controle de quem está participando, quem não está participando, né? Quem está de maneira remota, a gente fica sabendo porque posta lá no Pincel Atômico no estudo dirigido. Quem assiste depois posta a atividade no fórum, né? Então, assim, são dois ambientes de postar a atividade para que a gente tenha um controle de quem assistiu online e de quem assiste depois as gravações, né? Então, é só lembrando, só reforçando que essa disciplina não tem pontuação acadêmica, mas ela vale muitos pontos aí para a vida de vocês, né? Com esse aprendizado, com esse desenvolvimento das habilidades socioemocionais. É essa a contribuição que a gente deseja passar para vocês, né? Voltando, tema de hoje. Você Voltando, tem autocontrole, Brenda? ô Sueli, então, depende da situação, né? Eu acho que Hum, a gente tem o nosso limite, né? Tem gente que fala assim, nossa, a pessoa ultrapassou o meu limite. Então, acho que quando a pessoa ultrapassa o nosso limite, acho que aí a gente perde controle, será? Uhum. Será que E ter existe? controle numa situação previsível é até mais fácil, né? Quero saber se a gente consegue manter o controle em situações inusitadas, né? Vamos fazer um teste, pessoal? Nós vamos apresentar para vocês algumas imagens, só para aquecer, para a gente entrar no tema, né? E dessas imagens vocês vão perceber o que vocês fariam se estivesse naquela situação. Vocês teriam controle ou vocês perderiam o controle? E aí a Blenda vai compartilhar aí um link, né, Blenda, do Vou Mentimeter, para que a gente perceba compartilhar. quantas pessoas mantêm o controle, quantas pessoas acham que vão perder o controle nessa situação específica que a gente vai apresentar para vocês, né? Cristina, a Uzeni já está aqui. Então vamos lá, Ah, gente. Essa é uma legal. ferramenta do Mentimeter. E a primeira situação, eu acho que é a que a gente está mais vivendo ultimamente. A gente está fazendo um trabalho, está assistindo uma aula, está em uma reunião e a internet resolve falhar, resolve cair toda hora, fica fraca. A gente fica assim, descontrolado. E aí? Vocês controlam ou descontrolam numa situação como essa? Será? Vamos ver se eles conseguiram abrir o link, pessoal. Acho que pelo chat a gente consegue acompanhar um pouquinho, né? Vamos ver. Deixa eu ver como é que estão aqui. Tem um delayzinho. Tem isso, né? É, ok. Deixa eu carregar aqui minha página. Não, nós estamos sim, estão respondendo. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Deixa eu compartilhar com vocês. Vamos ver quem controla e quem descontrola numa situação como essa. Já Ok? temos resposta. Vamos. Temos pessoas aí.
Ixi, tá variando muito, né? Variando um Descontrola. pouquinho. Tem Meio a gente que meio, né, descontrola. pessoal? Meio a meio. E quais os sentimentos possíveis nessa situação de perda da internet, Brenda? Ah, Sueli, eu acho que o primeiro sentimento que vem é a reclamação. Aí vem a indignação. Nossa, o que aconteceu? Por que essa empresa, né, não melhora a qualidade dessa internet? A gente começa a reclamar, a gente fica indignado, porque a gente paga em dia, a gente quer uma internet de qualidade, e aí começa as indignações. Essa é a pessoa que descontrola. E a pessoa que mantém o controle, que tem a classe, Sueli, como é que é? Eu acho que eu sou descontrole e a Sueli é a classe. Gente, tem uma música que eu adoro, que é a música do Lenine. E o nome da música é a resposta para você, Brenda. Ai, Paciência. sim. Ah, e tem um refrão que fala assim, ó. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço valsa, vou na hora, né? A vida é tão rara. Gente, essa música vale a pena ouvir, ler a letra dessa música e incorporar, né? Enquanto tudo pede pressa, eu vou na valsa, vou devagar, vou com autocontrole da situação e vou com paciência, né, gente? É o que temos para hoje. Um pouco mais de paciência. Mas não é fácil, não, tá? Um pouco Não, de mas os desafios contar. estão aí. Os desafios estão aí. A próxima situação, para quem dirige, né? Para quem aí tem um contato com o trânsito muito corrido, esse horário de 17 horas, né? Você tá bem ali no sinal, tá escutando ali a música, não sei como que é, tá lá e para um sujeito totalmente estressado atrás de você, buzinando, pedindo para passar. Aquela situação, Sueli, descontrola ou controla? Vamos ver, pessoal. Vou chamar a atenção de vocês enquanto vocês respondem aí no link, né? No Mentimeter. Observem o rostinho aí desses personagens, né? Desses desenhos. O carrinho vermelho é você. O que você faria se estivesse levando essa buzinada atrás de você? Mal o sinal abrir, o cara já está lá te pressionando, vamos que vamos, né? Então a gente tem uma direção ofensiva aí atrás, um motorista nervoso, querendo passar por cima, e temos aí você numa boa, tranquilo. Você vai deixar essa situação estragar o seu dia, a sua viagem, o seu percurso, ou você vai compreender e vai continuar aí o seu percurso da mesma forma que estava o seu estado emocional anteriormente? Vamos ver o Controla ou gráfico? Já tem gente descontrola? aí? Já tem gente aí respondendo. Tem? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui com você. Gente, eu coloquei o link aí no chat já, dessa opção. Dessa situação do trânsito. E enquanto vocês respondem, eu vou só colocando algumas observações, né? Você é o motorista da sua vida ou você tá de carona e o outro é que manda para que direção você vai de sentimento? Né? Porque esse motorista de trás aí, ele é capaz de incomodar. Olha a carinha dele. Eu sou Eli. E também, eu acho que o trânsito, ele é estressante, né? Muito, muito. Vamos ver. Vamos ver quem tá aí. Pessoal do trânsito. Ó, deu uma. Melhorado. Olha, Ixi, agora, ó, muito descontrolou. bom. Tá bom, né? Descontrola. Ih, gente, vocês decidem. Você controla ou descontrola. Vamos ver, o pessoal tá se controlando Se bastante. controlando. Mas eu acho que a forma do descontrole, né, Sueli, ela vem muito do da habilidade que a gente vai adquirindo, da empatia, do amadurecimento. A gente vai aprendendo a se controlar em determinadas situações. E no trânsito, eu acho que uma das habilidades ou dos sentimentos que a gente mais tem também, um receio, né? Às vezes a gente fica estressado, mas a gente tem um medo do outro, né? Que o outro possa fazer. Uhum. Então, para quem se descontrola numa situação dessa, gente, ele vive as emoções do estresse, da raiva,
né? Da vontade de agredir também, de devolver na mesma intensidade. E para quem se controla, a gente vai pensar no profeta gentileza, né? A gentileza gera gentileza. Um treinamento da empatia, né? Observar um pouquinho, dar um desconto. Quem está atrás, nós não sabemos o que ele passou, como é que foi o dia dele, e não vai ser ele que vai estragar o meu, né? Então, quem se controla tem mais chance de ter a chave desse carro, de ser o motorista da própria vida, né? Então, bacana, quem está se controlando aí, está treinando a gentileza, está treinando a empatia, está desenvolvendo aí a paz, né? A paz no trânsito. Deixa um só ficar nervoso, não precisa de dois. Sinal verde para quem se controla. Siga. A próxima situação eu vou mandar o link primeiro, que é uma situação polêmica. A próxima situação, as meninas aí, as mulheres, os rapazes. Vamos lá, gente, olha. Situação de traição. Controla ou descontrola? Eu sou muito calma, mas nessa situação, acho que a perda de controle é grande, né? Quebra de confiança, não é, pessoal? Enquanto valor, a quebra de confiança gera sofrimento, né? Sofrimento, ódio, talvez até uma vergonha, né? Sentimento de humilhação, nossa, tanta coisa ruim, né? Mas eu acho que a gente pode repensar, quando eu falei vergonha, eu estou pensando melhor aqui, né? Eu acho que é vergonha alheia. Quem Vergonha é alheia? traído não precisa ter vergonha. Quem é traído está dentro de um relacionamento, está acreditando, está uma entrega total. O traidor é que tem que ter vergonha, porque aí ficou nítido traço de caráter, né? Um traço negativo de caráter. Se trai um relacionamento, pode trair a sua chefia, pode trair a si mesmo o tempo todo, né? Então eu estou com vergonha alheia desse rapaz aí que está tendo esse comportamento em praça pública, né? Gente, a E traição é vocês? terrível. Olha só. É, Não, vamos acho que ver uma como é que o situação pessoal. dessa é o descontrole mesmo. Acho que vem a Uhum, frustração, vem aí, o sentimento, né, de um vínculo que foi quebrado, o afeto em si. uhum, E eu acho que os sentimentos do autocontrole, Sueli, quando a gente entende a pessoa que se controla numa situação dessa, ela tem um amadurecimento, um amor próprio, uma estima muito grande. Porque uhum. ou a gente vira Marília Mendonça e fica só na sofrência, ou a gente vira Uhum. Nayara Azevedo e toma aqui os R$ 50, porque não tem Ai, gente, o sertanejo, como que ele aborda essa temática, né? E quem não se identifica em um momento ou outro da vida com situações parecidas e atitudes também, né? Acho que o mais importante, pessoal, não é nem perder o controle, nem manter o controle, é o que você faz com isso, né? Esse amor próprio, você gostar mais de você do que do outro, a ponto de se respeitar, né? De se respeitar e seguir com a vida, né? Com outra pessoa que mereça sua total confiança, né? Então, acho que nós temos uma última tela cuidado para que ver a gente se. tem que ter mesmo no nosso convívio, né, Sueli? Uhum. O, o Pessoal, cuidado. última tela, manda o link, Ah, os meninos também já responderam. respondam. Uhum. Alguns já Maravilha. estão respondendo. Uhum. E eu acho que é o das drogas, né? Que é um controle que a gente tem que ter. O uso de drogas. E aí, como que é? Você está numa festa, todo mundo lá, seus amigos. Como que vai ser? Controla ou descontrola? Sabe qual que eu acho o problema? É a relação que o sujeito tem com as drogas, né? Pode ser uma relação ocasional de curiosidade, uma experimentação no momento da vida, lá da adolescência, mas pode ser uma relação habitual. Todo final de semana, ó, sextou, hoje é dia, né? De beber, de fumar, de experimentar outras coisas. Isso vai virando um hábito até se transformar em dependência. E aí é que vem, eu tenho controle ou não tenho controle de de uma química, né? De um componente que vai fazer parte do meu organismo, e será que realmente eu tenho controle ou terei o controle daqui a um tempo, né? Tudo no início é fácil.
A questão é a dependência, o uso contínuo e as consequências que isso vem, né? E o descontrole vem com a humilhação, né? A vergonha, a quebra de confiança. Eu acho que a humilhação também, né? Quando a gente. Arrependimento, velho. Eu acho que no caso Arrependimento. das drogas, quem entra e depois vê a dificuldade que é de sair, pessoal, é o arrependimento de ter começado, de ter estabelecido esse relacionamento com as drogas, né? Porque a questão é essa, é o vínculo que você vai criando com aquele objeto, né? Com que seja com a bebida ou com outro tipo de droga qualquer, né? Então, essa relação que vai sendo cultivada aí todo dia, semanalmente, o tempo todo, ela vai criando sim essa dependência e vai provocando aí para quando tem aqueles momentos de lucidez, né, e de análise de perdas, vem o arrependimento de ter começado, né? E quando o sujeito é forte o suficiente para falar não, né? Para dizer não, ele tem que estar muito empoderado, tem que estar muito confiante para poder enfrentar essa galera, né? Que aparentemente todo mundo feliz, ouvindo a musiquinha, e essa pessoa ser capaz de falar não às drogas, né? É uma cena bonita, se for pensar bem. Jovens reunindo ali para um bate-papo. Mas nós estamos falando da dependência, não é só desse momento bonitinho aí, é o que causa depois, né? Sim. Mas aí vamos ver como é que tá o gráfico deles com O relação às gráfico drogas. tá bem se controla. Acabei de tirar, mas a Sueli, eu acho que o principal do autocontrole é a capacidade de falar não, né? Porque a gente fala sim para muitas coisas, né? Às vezes com medo de magoar o outro, com medo de Uhum. ferir. Aí, ó, Isso, legal. Muita gente se controla. controlando, bacana, gente. Parabéns aí, porque é muito difícil se controlar nessa situação, É verdade. principalmente na juventude, né? Porque é um enfrentamento do grupo. E aí, o empoderamento, a confiança e essa capacidade tem uns objetivos maiores, né? Que é esse autodomínio, essa prudência, né? Esse conceito de autocontrole. Então, vários psicólogos conceituaram, acho que nós nem vamos entrar muito no mérito aqui do que seja, né? Mas é força de vontade mesmo, poder interior, vencer as tentações, né? E para falar mais sobre isso, nós já estamos bem aquecidos com o autocontrole. Nós vamos convidar uma pessoa especial, uma pessoa que faz parte do Grupo Prominas, faz parte Uhum. aí de outras instituições e que tem um currículo, gente, extenso. Eu tentei resumir o currículo do Rony Las Casas, mas ele é mestre em promoção da saúde, prevenção da violência, especialista em atenção básica, saúde da família. E aí divide esse talento conosco, com a UFMG, com as prefeituras, engajado aí nas políticas públicas para ajudar essa juventude a ter autocontrole, né? Então nós vamos chamar aqui o Rony. Vamos abrir aí. Seja Ei, bem-vindo, Rony, Rony. tudo Tudo bom? bem? Como que Joia. vocês estão? É um prazer imenso, viu? Agradecer vocês aí inicialmente pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, vou bater um papo descontraído aí sobre esse importante tema que é o autocontrole, né? Então, agradecer mesmo inicialmente vocês por ter me dado essa oportunidade de discursar um pouco sobre isso aí, construir um pouco com todo mundo que está assistindo aí junto com a gente, né? Um pouco de uma interação, de uma participação aí, para a gente criar algumas estratégias de autocontrole. É verdade. Legal. Então a gente sai, Rony, de cena e deixamos você à vontade aí com o nosso grupo, para que a gente realmente absorva de você esse conhecimento aí sobre autocontrole. Então fica à vontade, a telinha é sua. Deixa eu. Ótimo. Pessoal, só parar o compartilhamento aqui mais uma vez, só para eu colocar ela no modo apresentação. Isso. Então é isso, né, pessoal? Eu quero que vocês, né, tenham junto comigo uma interação, tá? Durante todo o processo aí, nós vamos construir realmente essas questões aí relacionadas, né,
todo o tema relacionado com autocontrole, né? Lembrando, né, que o tema do autocontrole, a Sueli já comentou, a professora já falou a respeito, né, a Brenda também, que está relacionada com o autogerenciamento, né? E aí, na hora que a gente vai discursar, né, falar um pouco aí sobre o autogerenciamento, eu vou comentar brevemente, né, só para retornar novamente, igual a Sueli, a professora comentou, que falaram, né, no episódio passado sobre resiliência, e o autocontrole, ele faz parte da resiliência, né? Então, se a gente pensar, eu tenho um guarda-chuva aqui em cima, que é o autogerenciamento. Dentro do autogerenciamento, eu tenho as questões relacionadas com a resiliência, e dentro da resiliência eu tenho o autocontrole, tá, pessoal? Então, o que acontece, né? Nessa proposta do autocontrole, de antemão, a gente já começa a comentar e observar como é que está o controle nosso, né, de todas as ferramentas, das tecnologias. Será que nós estamos controlando as ferramentas ou as ferramentas que estão nos controlando, tá? E aí, eu vou passar um vídeo rapidinho para vocês aqui, tá? E gostaria que vocês prestassem bastante atenção aí. Vamos lá. Eu tenho muitos nomes, muitas faces e muitas circunstâncias, mas muitas pessoas preferem me chamar de destino. Eu sou o destino. Eu escolho a estrada que você vai percorrer. Eu escolho a pessoa que você vai amar. Eu escolho a profissão que você vai seguir e a cidade onde vai morar. Eu escolho cada detalhe da sua vida, inclusive se você será feliz ou não, se você terá ou não saúde e prosperidade. Eu determino a sua classe social, determino todos os adjetivos e todos os nomes pelos quais você é chamado. Eu escolho quanto você ganha por mês e escolho se terá ou não algum conforto. Eu sou o destino. Eu amo as pessoas ocupadas. Elas não têm tempo de fazer escolhas e deixam isso comigo. Adoro os distraídos que vagam entretidos nesse mundo de tanta informação, deixando para mim suas decisões, enquanto se divertem com uma coisa qualquer. Em cada fato importante da sua vida, eu estarei lá e serei o único responsável com a minha mão invisível. Eu escolho como, porquê e quanto tempo vai durar a sua vida. Eu defino quando você vai morrer. Mas há um segredo que poucos sabem sobre mim. Eu só existo até que você comece a fazer as suas escolhas. Pessoal, então é isso, né? Eu vou só fazer uma breve introdução em relação a essa questão para a gente tomar conta do nosso controle, da nossa vida, a gente começar com as nossas opiniões, né? O que acontece, pessoal? Antes, né, quando eu fui conversar com a professora Sueli, primeira coisa que ela comentou comigo, né, nós estávamos debatendo, fazendo uma discussão pedagógica aí, sobre as questões do ensino e aprendizado, né, todo o processo que envolve isso, essa construção que ela tem que ser conjunta, ela não pode ser só unilateral, ela não pode ser apenas conteudista, né, transmissão de conhecimento. E a Sueli comentou comigo assim, né, você já viu aquele vídeo que fala sobre o teste do marshmallow, né? Aí, pessoal, eu recomendo vocês depois, né, aprofundarem, pesquisarem sobre isso, daí que surgiu toda a nossa discussão, né, até para falar o que esse teste do marshmallow tem a ver com autocontrole, né, que é o tema que está proposto para a gente discutir aqui hoje, né. Aí o que acontece, pessoal? Foi feito um teste, né, colocadas várias crianças, para as crianças se submetessem, aguardassem durante, né, 15 minutos aí, para elas poderem, se elas aguardassem durante 15 minutos, elas ganhariam mais um marshmallow, né? Então, o que acontece?
teve algumas crianças, né, que não aguentaram, não tiveram paciência. Olha essas palavras que eu vou comentando, tá, pessoal? Não tiveram paciência e comeram marshmallow. E teve outras pessoas, outras crianças que aguardaram, conseguiram suportar aquele tempo e ganharam 2 marshmallows, né? Aí o que que acontece, pessoal? Depois, esse estudo foi um estudo longitudinal, tá? Um estudo aí que a gente chama de coorte, né? Foram acompanhando também essas crianças ao longo do desenvolvimento delas, né? E observaram que as crianças que tiveram a capacidade de suportar, né, de ter paciência, ou seja, esse autocontrole para não comer o doce imediatamente, foram crianças que tiveram maiores sucesso, né? Tudo com essa questão de abdicar de algumas coisas momentâneas para, no momento seguinte, de acordo com o autocontrole, com uma paciência, dando tempo ao tempo, conseguiram ter acesso, né, a mais bens, né? E aí se aplica para várias questões, né? Questões financeiras, questões de relacionamento, várias questões, isso está relacionado, né? E aí, pessoal, quando surge esse tema, é muito importante a gente lembrar que tem até alguns livros, né, que vão falar dessa questão que a gente pode, né, treinar essas capacidades, a gente pode utilizar, né, dessas capacidades para a gente ter controle da nossa vida, né? E aí tem até esse livro aí, né, do Charles Duhigg, né, que ele vai falar aí do poder do hábito, né? Dentro desse livro, pessoal, é muito interessante, porque vai falar também, né, sobre o Bandura, e sobre o Bandura, o que que acontece, pessoal? Ele é um belo autor que vai falar sobre comportamento, né? E esse livro também vai falar de neurociência, só que o livro, pessoal, ele ensina técnicas, né? Até vai colocar lá, muitas vezes que a gente cai nessas técnicas por causa do marketing, né? Da venda, dessa questão do capital. Então, a gente muitas vezes é manipulado sem saber, né? Eu coloquei ali a questão da manipulação, até eu tenho esse bonequinho aqui que eu dou aula de biomecânica, ele me ajuda muito, mas o tempo todo, se a gente observar, será que a gente, igual no vídeo foi colocado, a gente está com o controle da nossa vida, né, em nossas mãos, ou a gente está sendo manipulado por outras questões? O que que eu comento sobre isso, pessoal? E que muitas vezes tira a gente de uma zona de conforto, né, ou do nosso controle. O que que acontece? Se a gente observar, a gente, de vez em quando, nos celulares, né, ou até nessas aulas virtuais, tem algumas telinhas lá de pop-up, tem algumas telinhas que dão um som, e toda vez, pessoal, tudo isso está ligado à neurociência. Então, o marketing, né, o capitalismo, na ótica da venda, né, para atrair as pessoas, eles estudaram e aprofundaram na neurociência, e descobriram, né, através até de algumas pessoas que perderam uma parte do cérebro, né, do hipocampo, e, consequentemente, mas ficou outras partes preservadas, as pessoas conseguiam, essas pessoas, elas muitas vezes se perdiam, né, tem um caso típico que cita no livro, essa pessoa se perde, só que a esposa dele fica desesperado, né, atrás dele, coisa e tal. Depois de um tempo, a polícia atrás, todo mundo atrás, ele pega e retorna para casa. Só que ele perdeu parte do cérebro, ele não tinha capacidade, né, dessa memória a curto prazo, mas a memória que era do passado dele ficou estabelecida. Aí eles verificaram o seguinte, então, tem um comportamento que ele é cíclico, né? Tem um comportamento que ele vai e volta. E esse comportamento, a indústria, né, os fatores todos que estão querendo aí ludibriar as pessoas, seduzir as pessoas, a palavra melhor é essa, o que que acontece? Eles colocam algumas coisas, né, igual eu comentei nesses pop-up, nesses barulhinhos, que tira você
daquilo que você está fazendo e leva você para uma outra realidade. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque isso aí é estudado, isso aí é feito para vender, né? É feito para seduzir, só que a gente tem que ter esse jogo aqui, ó, sempre da relação do prazer que a gente vai ter, que o prazer ele é momentâneo, né? E a questão do propósito, né? Então, assim, a gente sempre tem que ficar com a emoção na mão e a razão. Aí eu passo até aqui, né, para colocar essas questões da neurociência aí, sempre essa relação de dicotomia, né, pessoal? A neurociência, ela está mais na parte, né, biológica, na área da biologia mesmo, mas é um conjunto de conhecimentos que está relacionado ao sistema nervoso. Então, sempre nessa dicotomia da razão e da emoção, né? E a gente tem que aprender a controlar os nossos sentimentos, ter paciência, né? É isso que o primeiro vídeo que eu passei para vocês reflete, é isso que esses livros, né, de igual o Poder do Hábito aí, e o David Bandura, ó, o Bandura, né, e na hora que o Skinner também, outros pensadores, né, e outros psicólogos, né, que escreveram ao longo de toda uma evolução aí, eles apresentam muito bem essas propostas e esses controles, né? A gente sabe que tem uma parte, né, que a gente tem que tentar ser harmônico, né, ter harmonia nesse processo. Por quê? Igual, né, foi discutido anteriormente aqui pelas professoras, a gente tem que ter um equilíbrio entre a razão e a emoção. A gente, algumas vezes, vai perder o controle, né? Nós somos seres humanos, né? Mas a gente vai ter que sempre ter estratégias para manter o equilíbrio entre a razão e a emoção, né? E o que que acontece? Nessa ótica aí da resiliência, né? Eu vou só relatar aqui que existem vários estudos científicos, né, para descrever essas questões com a vulnerabilidade, mas essa capacidade de resistir às adversidades, né? Então, aqui num terreno seco, você tem uma planta lá resistindo a todas essas adversidades aqui, né? E quando a gente fala de capacidade, a gente tem que sempre pensar, ter em mente que capacidades são treinadas, tá? E, e a resiliência é uma das áreas da resiliência é o autocontrole, né? E aí o autocontrole, a Sueli já definiu aí antes, né? A questão do autocontrole, mas nesse artigo aqui é importante a gente aprofundar também que vem outros autores, igual comentei, o Skinner, né, o Sisto e o Bandura, vão falar de algumas palavras-chave para a gente nessa relação do que é o autocontrole. Ó. Controlar emoções. Então, ó, de novo, emoções e razões, né? Assim, que eu comentei, mas aqui está mais na ordem das emoções, ela que tira a gente, né, da razão. Por isso que, quando a gente vai fazer um processo, né, a gente vai construir um processo de controle das emoções, dos desejos, a gente vai estar priorizando a área da razão do cérebro, né? E aqui, ó, olha que importante, ó, é uma capacidade de gestão, de novo. Então, eu vou gerir o meu, né, autocontrole, pensando aí, né, para o futuro ou para o presente, para algumas respostas que tem, e lembrar que essas respostas, né, controladas, elas estão relacionadas também com padrões definidos pela sociedade, tá? E uma coisa muito bacana que o Bandura coloca, tá? É sobre autoobservação, que são subcomportamentos, né, dentro do autocontrole, ó. Autoobservação, autoavaliação e autorreforço. Então, a gente tem que observar todo o processo que está em volta da gente, né? Autoavaliar, a gente tem que se policiar o tempo todo, nós temos que ter esse time de autoavaliação e autorreforço, né, lá, autorrecompensa, ou isso pode ser por autorrecompensa ou autopunição, né? Aí uma sabotagem que a gente faz aí de nós mesmos, né? Mas a ótica aí que a gente pretende, né, na ótica positiva, essa autorrecompensa aqui,
para uma melhor condição do nosso estado emocional aí. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Será que vocês estão no controle ou com o controle, né? Se a gente observar na foto aqui, será que atualmente, né, as gerações que estão sempre vindo aí, será que elas estão apenas com controle na mão? Quando eu quis dizer que com controle na mão, né? Será que a gente está sendo manipulado por todos esses meios? Ou a gente está com o controle dessa situação em nossas mãos, né? Eu até coloquei aqui uma lógica de um comportamento, que é um comportamento que, se as pessoas observarem, a gente chama isso de comportamento sedentário, né? A pessoa come sem ver, ela faz as ações dela sem ver, né? É como se estivesse num coma, parado, só com pequenos movimentos mesmo, só para dar as informações necessárias, né? Isso aqui está gerando um problema muito grande atualmente aí, né? Uma pandemia do sedentarismo. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso aqui para frente, tá? Então, a questão do autocontrole, pessoal, quando eu olho muito assim, né, e dando a minha impressão sobre todos os processos, né, é essa harmonia, né, da vida, esse processo de equilíbrio, é como que a gente está colocando as pedras nossas da nossa vida para que elas fiquem harmonizadas, né, que elas fiquem em equilíbrio, né. E os processos de autocontrole, naquele artigo do Sisto, né, ele vai falar de vários processos aí que podem levar ao autocontrole. Esse artigo aqui, tá, da Mello, né, ele vai falar das questões do autorregistro, autoavaliação, a autoeficácia, autorreforço, autocontrole para a depressão, isso é bem complexo nos dias de hoje, né, e a gente tem que pensar em estabelecer alguns objetivos. Nesses estabeleceres alguns objetivos aqui, pessoal, a gente coloca essas questões da meta nossa, né? E tenta tirar essas questões que estão seduzindo a gente, né? Porque o tempo todo é chamando para balada, é igual a Sueli apresentou aí também, né? É chamando para as drogas ou chamando para festa. Só que quando a gente está focado, direcionado, e está ciente dessas armadilhas que são postas para a gente, nós começamos a mudar um time interior dentro de nós, né? E começamos a falar assim, não, eu coloquei aquilo ali como meta. Se você não colocar uma data, tá, gente? Para você, para aquela início daquela transformação, para aquilo ali começar a acontecer, vira sonho, tá? O objetivo, quando ele não tem data estabelecida, né? Ele vira sonho. Agora, quando você coloca uma data, quando você coloca um tempo para você iniciar aquele processo, e sabendo de todas as armadilhas que vão te trazer, para te tirar daquela nova situação que você quer para a sua vida, né? Aí a gente chama isso de meta, né? Então, a gente precisa trabalhar as metas e a gente precisa trabalhar o planejamento. Isso aqui, pessoal, é uma outra coisa que eu conversei também com a Sueli, né? Isso aqui eu aplico dentro da minha casa, da minha família. Eu faço isso aqui com as minhas filhas. Eu começo a trabalhar nessa questão do autogerenciamento, do autocontrole, desde a infância delas. Eu tenho uma filha de 8 anos e uma filha de 11 anos, né? E elas me ajudam em todo esse planejamento que nós fizemos. Ó. Então, eu tenho um planejamento de segunda até domingo, tá? Horário por horário, e observe aqui, ó, que veio até uma contribuição da Sueli, ó, tem que ter o horário para o ócio. Então, tem vários momentos aqui que elas fazem o que elas pretendem fazer, né, que a gente coloca aí, que é o ócio produtivo. Mas esse planejamento, pessoal, dá sentido, dá noção para a criança, dá noção para todos nós. Se a gente não tem um planejamento bem estabelecido, nós não conseguimos manter, né, o autocontrole. Então, uma das lógicas, né, que foi até desdobrada dali das atribuições que a gente tem que traçar para a gente, então eu comecei a construir isso em cima das atribuições, em cima dos objetivos, em cima das metas, e chego aqui no planejamento. Então, assim,
é um planejamento para fazer uma prática esportiva, é um planejamento para fazer meditação, é um planejamento para estudar música, é um planejamento para estudar, né? No nosso caso aí, é o estudar e o trabalhar também, né? Que é distribuído aí. As atividades, né? Em família, as atividades individuais. Então, a gente começa a fazer todo esse planejamento ali. E eu coloco tudo assim, né, pessoal? Tudo é uma brincadeira, né? Tudo tem que ser uma brincadeira. A gente tem que levar as coisas com mais leveza, né? Não muito pesado, com muita seriedade, né? E eu comento com elas direto que isso aqui permite, né, que a gente se altere isso. Isso aqui não é rígido, né? É um método, né? É um processo metódico aí, mas que não é rígido, né? Vocês podem ver que tem várias questões, tem a questão do psicólogo, né, que a gente induz e estimula elas a irem para a psicóloga, né? E tudo, pessoal, sem aquela coisa da obrigação, sempre com diálogo, com uma construção conjunta, tá? Essa imagem aqui, tá, de um brainstorming aí, eu gosto muito dela, porque ela tem essa proposta de mudança de comportamento, tá? Para várias facetas aqui que a gente pode ter de alternativas, né? Que podem tanto facilitar, né, a questão do nosso envolvimento para aquilo que a gente está querendo almejar, a mudança, né, do nosso comportamento, e tem algumas coisas que são os dificultadores, né, que fazem a gente perder aí muitas vezes o autocontrole, né? Então, a gente precisa pensar em algumas estratégias mesmo para favorecer a gente o autocontrole, a melhoria dessas questões do autocontrole. Aqui, pessoal, eu vou começar a fazer uns combinados com vocês, tá? E eu vou pedir para vocês concentrarem aqui agora para mim, né? E nós vamos fazer uma prática disso, né? Uma prática através do movimento, tá? Eu vou pedir para todo mundo comigo começar a bater palma no ritmo da música para mim, ó. Vê se vocês conseguem, ó. Ó. Batendo palma. Isso. Agora, eu vou pedir para vocês, tá? Começarem a bater o pé no chão, tá? Ó. No ritmo da palma, ó. Batendo o pé no chão. Isso. Agora vocês vão olhar para um lado, ó. Voltou. Olhou para o outro lado. Olhou para frente novamente. Isso. Agora, pessoal, mais rapidinho, eu vou pedir para vocês baterem a mão nas coxas de você. Assim, ó. Tá? Na coxa, ó. Agora, pessoal, vocês vão continuar batendo na coxa, tá? E vão abrir e fechar a perna. Ó, fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Sacanagem, Rony, não dá pra fazer isso, não. Pessoal, continua batendo pra mim na coxa, abrindo e fechando a perna, olha para um lado, olha para o outro. Vamos lá, pessoal. Aê! Não Isso aí, consegui pessoal. fazer, tá? Eu queria falar assim que a minha angústia, eu não consegui fazer mesmo, tá? Difícil isso. Mas tentou. Eu adorei fazer. Eu adorei fazer, foi ótimo. Descontração total. Olha só, pessoal. Obrigado pela interação, tá? Para que eu estou começando a entrar nessa parte, né, pessoal? Eu vou entrar todas as vezes que a gente começa a falar dos processos, né,
da mente, do corpo, do físico, a gente tem que lembrar que a gente é movido aí pelo biopsicossocial. A gente tem questões biológicas, hormonais, né, que influenciam em nosso corpo, toda a questão dos comportamentos dos hormônios, das transmissões neurais, das sinapses nervosas, né, dos tecidos musculares, tudo isso aí envolvendo nessas questões dessa proposta aí do nosso autocontrole. A gente tem as questões do psíquico, né, as questões mentais e as questões sociais, né? A gente tem que lembrar que isso aqui tudo está relacionado. Atualmente, inclusive, né, tem até a concepção que entra o espiritual também, né, para ampliar isso aqui como uma questão que transcende, né, o biopsíquico social aí. E aqui, ó, o Daniel Goleman, ele coloca uma coisa muito importante, uma visão da natureza humana que ignora o poder das emoções é lamentavelmente míope. Então, aqui eu vou começar a falar um pouquinho dessas relações da emoção, que a emoção, pessoal, ela vai relacionar com o biológico, né, com o com o psicológico, mental, e o social, as interações que a gente tem com o social, né? E aí, a gente vai lembrar que para a gente, né, ter aquela harmonia, aquele equilíbrio, a gente precisa de uma visão positiva, estímulos positivos, a gente precisa estar em equipe, ser motivado, né, para esse desenvolvimento emocional, os processos de comunicação, a tolerância aí ao estresse, né, as questões de conflito, como é que a gente está vendo os conflitos internos nossos. E aí, pessoal, na hora que a gente fala de harmonia, né, de autocontrole, a gente precisa tanto de algumas necessidades biológicas, tá? Quanto também a gente precisa de algumas necessidades sociais e psicológicas, né? Aqui eu coloco a pirâmide de Maslow, né? Isso traz muito bem para a gente, até assim, é comentado também no livro do Monge Executivo, né? Muito interessante também, quem quiser ler esse livro aqui, que vai falar sobre essência mesmo, né? Nos processos que vão auxiliar aí num processo e até com algumas técnicas, né, para auxiliar no autocontrole, para você não se deixar levar, né, igual eu comentei naquele primeiro vídeo lá, que foi apresentado para vocês, na questão do destino, né, para a gente não se deixar levar pelo destino, a gente tem que ter o controle da nossa vida. A gente precisa de alguns mecanismos biológicos, precisa dos psicológicos e precisa dos sociais, tá? Olha só, pessoal, e aí entra essa questão aqui da desarmonia, do desequilíbrio, do descontrole, né, para ser uma negação do autocontrole aí, tudo leva à compulsão, a vícios, às drogas, né? Aí as professoras até comentaram antes aí, né, muito bem colocado, essa questão, como é que é o nosso autocontrole e como é que está sendo algumas sabotagens nossas, né? Tem algumas pessoas que têm dificuldade mesmo, tem uma compulsão alimentar, algumas pessoas vão ter o vício mesmo por álcool ou outras drogas, né? Até eu participei de uma plenária ontem que a gente comentou sobre essas questões de álcool e outras drogas, que a gente tem que ter técnicas também de autocontrole, né? Para essas questões dos vícios aí, porque o tempo todo a gente é seduzido mesmo, e a gente não está observando que a gente está sendo manipulado, igual eu comentei com vocês daquele bonequinho que está com a corda em cima lá, até eu queria colocar aquela música do Pink Floyd lá para vocês, né, aquelas que, toda a questão dos professores manipulando todos os alunos, né, e hoje é uma visão diferente, né, hoje é uma visão de construção conjunta. E aí, pessoal, essas drogas, né, elas aprisionam a gente muito mesmo e tiram a gente totalmente de um fator, né, de autocontrole. Lembrando que a droga, além da questão biológica, que é pesada também, né, tem toda a questão do envolvimento psicológico que ela traz, né, de alívio para algumas tensões, quando a pessoa não consegue resistir a essas drogas mesmo. E tem a interação social, né? Eu estou falando assim, pessoal, até de drogas lícitas mesmo, né? A cerveja, né? As pessoas
Algumas pessoas nem gostam do paladar da cerveja, mas acham interessante, na hora que toma a primeira, a segunda, o álcool sobe para a cabeça, ele está na interação social, aí ele pega e vira tudo isso, né? A questão do social, aí oferece aquele prazer que nós estávamos comentando lá no início, e a pessoa é seduzida, e ela vira aquele vício, né? Aquela repetição que eu coloquei, que ela cria um hábito ela só fala assim, eu vou ter que sair com meus amigos, porque aí eu vou beber aquela bebida alcoólica, e eu vou ter uma interação social, vou ser aprovado perante a sociedade, e isso vai me trazer um bem-estar, né? E para a gente mudar esses vícios e esses hábitos, a gente tem que, dependendo da droga, a gente tem que combater tanto a questão biológica, né? Aí a gente vai comentar de algumas técnicas de redução de danos, quanto algumas técnicas emocionais e sociais aí, né? Tem algumas drogas que só são biológicas, pessoal, a gente até fala que ela é mais tranquila de ser controlada. Agora, quando as drogas, elas são psicológicas e sociais, aí elas são muito mais complexas do que apenas o biológico, né? Então, quando eu falei do biopsicossocial, sempre, pessoal, sempre, o psicológico, né, o mental aí, e o social, ele é um dos que mais interfere em todos os processos, tá? O biológico, ele interfere sim, mas todos os estudos que vêm, o biológico interfere menos, tá? E aí, tem essa proposta aqui para vocês assumirem o controle, ó, tá? Vamos lá, com mais uma técnica só aqui, só para a gente fazer, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem agora um movimento de automassagem em vocês, tá? Agora não vai precisar de tanta coordenação, não. Tá bom, Sueli? Com a mão em cima. Depois vocês vão soltar a mão e soltar o ar para mim, tá? Novamente, vocês vão puxando energias positivas. Depois vocês vão soltar. Novamente. Eleva o ombro lá na orelha e puxa o ar, ó. Só. Isso, só mais uma vez. Puxa o ar. Pode parar de bater. Solta o ar. Puxa o ar. Solta o ar. Pessoal, pode abrir os olhos novamente. O que acontece? Algumas vezes durante o nosso dia, para a gente assumir o controle e não ficar nessa questão da automatização, não deixando as coisas manipularem a gente o tempo todo, ludibriarem ou seduzirem a gente precisa parar esse momento para nós, tá? Eu estou comentando aqui que tem uma palavrinha-chave aqui embaixo, ó, autocuidado. Tem tudo a ver com autocontrole, né? E esse autocuidado, você não precisa fazer sozinho, você pode ter a ajuda de outras pessoas. A gente chama isso de autocuidado apoiado, né? Fazer essas questões como interação com o outro também é muito importante. Você poder massagear uma outra pessoa. Agora, se você não tiver condição, né? Você tem que parar alguns momentos, pessoal, do dia e olhar para o horizonte, olhar para a sua janela, olhar para uma imagem, respirar profundamente, fechar os olhos também de vez em quando, não olhar para nada, né? Para distrair um pouco daquilo que estava automatizando, tirando você do controle, né? Dando a posse de tudo para o destino e trazendo você de novo para a sua essência, você refletindo, conseguindo ver que você tem sentidos pelo corpo que podem ser estimulados para você assumir o controle de você. Então, primeiramente, pessoal, assuma o controle pensando em você. Eu preciso, para ter esse controle, eu preciso estabelecer uma conexão comigo, né? E não deixar simplesmente todo momento outras pessoas ou outras questões assumirem o controle da minha vida, né? No caso, o destino aí que eu coloquei. Aí, pessoal, a Sueli até me fez esse convite também. Eu estudo bastante, tá, pessoal, sobre essas questões da motricidade humana, e aí tem as questões relacionadas à inteligência esportiva, né, da atividade física e do esporte.
A gente tem livros aí que a gente vai colocar na ordem da psicologia do esporte, que tem várias técnicas, né, para a gente aumentar, melhorar o autocontrole durante o rendimento esportivo, tá? Essas inteligências, né, esportivas ou inteligências múltiplas aí, até o próprio esporte, ele já, né, a atividade física, ele já desperta isso na gente. Só que também a gente pode ter algumas técnicas que favorecem melhor esse nosso autocontrole, tá? Tem várias técnicas que a gente pode inserir, né, em parceria com a psicologia, com a pedagogia, com a sociologia, né, com a fisioterapia, terapia ocupacional, com todas as áreas, seja elas humanas, até áreas, né, exatas, diversos conhecimentos somados para a gente conseguir controlar, né, e conduzir melhor o desempenho em alguma atividade que a gente queira para a gente manter o controle. Eu estou trazendo aqui, pessoal, só essa lógica da educação física, tá? Porque já tem vários estudos, tá? Mostrando para a gente, até tem um trabalho chamado de Design to Move, né? Nós, seres humanos, fomos desenhados para mover. E observe umas coisas aqui, ó. Quando a gente faz atividades individuais, a gente trabalha tanto a questão, né, principalmente a questão motora, trabalha o afetivo e o social, tá? Em menor escala um pouco, né? A questão do afetivo, quando são atividades de dança, né? Atividades que a gente faz com interações mesmo entre várias pessoas, entre grupos, né? A gente trabalha mais essa questão do afetivo aí, né? E em jogos, a gente tem jogos que a gente trabalha que são jogos cooperativos versus jogos competitivos, né? Os jogos cooperativos são belas estruturas para a gente trabalhar, né, a condução de uma equipe, de um grupo, de alunos, né? Sempre quando a gente faz uma proposta de unir e dentro daquele grupo ter interação através de alguns jogos, a gente desenvolve mais esses aspectos, né, relacionados aqui, igual está sendo comentado, sobre o social. Olha aqui, pessoal, dentro da ótica das inteligências, tá? Das inteligências do esporte aí, vocês podem observar aqui que várias inteligências são trabalhadas, tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Por causa daquela questão emocional, tá? Essa questão emocional, eu preciso desenvolver e trabalhar as minhas várias inteligências para eu melhorar a minha proposta de autocontrole, tá? Eu posso tanto por um treinamento individual, as propostas individualizadas, as propostas emocionais, mas as coletivas, né, e cooperativas, essas trocas, elas são muito maiores, né, para o desenvolvimento das nossas inteligências múltiplas, tá? Consequentemente, a gente começa aqui, ó, uma consciência social, facilitando empatia, sincronia, acuidade, né? Cognição social, autoapresentação, influência, interesse, sintonia. Então, tudo isso, a gente, através de algum esporte, através do movimento, a gente começa a desempenhar isso. E a proposta, pessoal, se vocês observarem, olha como que, quando eu dou algumas pequenas tarefas para vocês, a gente termina, quando a gente mexe com o nosso corpo, quando a gente expressa, né, através dos gestos, quando a gente toca na gente mesmo, quando a gente coloca o nosso corpo em movimento, a gente começa a trabalhar várias inteligências e várias propostas para nos ajudar aí no autocontrole, né? Isso aqui é interessante, pessoal, que é o Design to Move, em 2010, comenta, dependendo da prática esportiva, tá? Se ela for uma prática individual, você trabalha aqui, ó. Você tem ganhos no físico, no financeiro, no intelectual, no social, no individual, no emocional. Quando você começa a fazer uma atividade em dupla, tá? Você já começa mais dessas capacidades aqui, né? Elas começam a aumentar, né? Quando eu começo uma interação através de jogos, né,
mas que sejam individuais, por exemplo, um tênis individual, né? Assim, individual que eu falo, um adversário, né? Um companheiro do lado contrário da quadra, eu do lado de cá, e eu fico trocando bola com ele. Então, eu tenho outros desenvolvimentos mais, mas isso aqui que é o mais bacana, pessoal. Essa lógica que eu falei que são os jogos cooperativos, né? Isso aqui, pessoal, em várias áreas, na área do conhecimento, na área do trabalho, na área do desenvolvimento emocional, né, o pessoal, dos relacionamentos, tudo que a gente conseguir fazer com o movimento, que tenha interação e que tenha desafios, que esteja no formato de jogo, né, que tenha uma proposta de desafiar, estimular você para uma outra proposta, mas que através desses desafios que você consiga fazer uma interação com outras pessoas, você desenvolve várias competências aqui, né, capacidades. E essas várias competências e capacidades, pessoal, aumenta a expectativa de vida nossa, né? Até 10 anos aí. Então, os benefícios quando a gente começa a trabalhar o movimento, né? Quando eu falo movimento, pessoal, lembra que o movimento todinho, eu não estou isolando o movimento apenas ao físico, tá? O movimento ele tem toda uma relação biopsicossocial, né? É essa que é a proposta que eu estou trazendo aqui para vocês. Quando a gente faz um movimento que a gente consegue liberar alguns hormônios, né? Fazer o nosso corpo desenferrujar, quando a gente trabalha a nossa mente durante esse processo do movimento e quando a gente interage com outras pessoas, a gente, através do movimento, a gente consegue relacionar com outras pessoas, né? Algumas pessoas aí vão lembrar das aulas, por exemplo, de educação física escolar, uma aula ou outra, você tem uma maior afinidade, você tem uma maior afinidade com o professor, você tem aquilo que a Sueli também comentou antes, o vínculo ele é aumentado, né? Os laços são aproximados, então, o movimentar, o nosso corpo foi feito para movimentar. Aí a proposta para esse trabalho do autocontrole é para vocês iniciarem uma proposta de movimento, colocar um objetivo de iniciar um movimento na vida de vocês, né? E esse movimento, tá? Ele é a nossa essência lá, quando coloca ali, né? Vida é movimento. E aí, eu faço sempre aquela pergunta assim, né? Eu me beneficio muito, pessoal, particularmente dos movimentos que eu faço com o meu corpo, né? E nesses movimentos, eu sei do tanto que ele é prazeroso e é bom para mim, que eu falo assim, eu não posso ter o domínio desse conhecimento e ficar só para mim, não. Eu quero construir isso com outras pessoas, eu quero trocar isso com outras pessoas. Aí, pessoal, até a minha proposta, né, o que eu estou lá, até dentro da Única mesmo, estou uma proposta de fazer um grupo de estudo, até para a gente estudar todas essas relações com biopsicossocial, relacionando aí o movimento, né, com a saúde, tá? A atividade e a saúde, né, para trazer mais benefícios para as pessoas, tá? Consequentemente, a gente observa que vários enfrentamentos da área da saúde, se vocês observarem aqui, isso aqui é um documento da Organização Mundial da Saúde, sempre o objetivo é manter as pessoas em movimento, né? A gente tem que ser contra aquela questão de um comportamento, né, sedentário, que eu mostrei naquela foto daquela menina no início lá, que ela está totalmente controlada por outras questões, ela está automatizada. Ela não tem o controle da vida dela. Então, aqui, o convite que eu falo é para vocês serem protagonistas da vida de vocês, através do movimento. E esse movimento, pessoal, não tem receita de bolo. Cada um vai achar o seu melhor movimento, né? Você tem que fazer as escolhas que mais agradam a você. Tem pessoas que o movimento, a pessoa vai para o alto de uma montanha, vai para o alto de um prédio, vai para o meio de um parque, só dele ter ido para aquele local, tá? E naquele local ali, ele tem um momento de respiração, de interação com ele, com o meio que está ao redor dele ali, já é uma atitude de movimentar, de sair do lugar, de ter atitude, né? Então, é esse que é o convite
que eu faço aqui para vocês terem, nessa ótica de um planejamento, para vocês colocarem uma proposta com meta definida para vocês mudarem alguns comportamentos de vocês, para vocês criarem oportunidades e colocarem em prática essa questão do autocontrole. Aqui, pessoal, eu já vou chegando para os momentos finais já, eu vou pedir, dentro do possível, tá? Fica perto de uma outra pessoa aí, se vocês tiverem condição, chama lá alguma pessoa da família de vocês, que nós vamos fazer um exercício agora de flexibilidade, tá? Esse exercício aqui é um exercício muito complexo, tá? Quem não tiver alguma pessoa perto, tá? Que estiver sozinho, eu vou pedir para fazer o exercício mesmo sozinho, tá? Quem tiver condição para chamar outra pessoa lá, vocês vão chamar outra pessoa para mim. Se você tiver condição de chamar outra pessoa, você vai ficar em pé, de frente para essa pessoa, para mim, tá? Por favor. Você vai colocar a mão no ombro dela e ela vai colocar outra mão no seu ombro, tá? Vai ficar trocado, né? Vocês vão trocar com a outra pessoa. Uma pessoa vai colocar a mão no seu ombro e eu vou colocar a mão no ombro da outra pessoa, tá? Vocês vão esticar o braço para mim, tudo bem? E aí, o que acontece, pessoal? Eu vou pedir para vocês... Anda devagar. Eu vou pedir para vocês para esticar bem os braços, olhar para frente, tá? Respirar fundo. Quem está sozinho vai levar a mão para frente para mim assim, ó. Ficar com a mão para frente. Pode ficar sentado mesmo, tá? O exercício de flexibilidade que vocês vão fazer com o máximo de pessoas possível para estimular esse movimento, para estimular essa troca, mas quem estiver sozinho também vai fazer esse exercício de flexibilidade, que é muito complexo, tá? Respira fundo, olha para frente para mim, endireita a postura para mim, né? E dá um abraço, pessoal. Em você mesmo ou na outra pessoa. Sinta esse abraço, sinta essa troca. Sinta todo mundo que está do lado daí, o meu abraço, o meu aconchego, né? Essa minha esperança, esse meu sonho de cada vez através desse movimento, desse toque, do se conhecer, do se ver pessoalmente, né? Ter o autocontrole a partir de você, tá? A partir de você, de um movimento, de uma iniciativa para você conduzir a esse autocontrole. Eu vou só passar esse áudio aqui e vou pedir para vocês escutarem, tá? Nessa questão da paciência, pessoal. Desistir da caminhada. Mas hoje não. Hoje ando que nem Siriema no pasto. Devagarzinho, medindo espaço. A coragem para ficar e cantar a cada pôr do sol. Ando devagar, no passo curto dos meus filhos, no passo lento dos meus pais. Porque se acelera o passo, corro o risco de deixar os filhos para trás. Pessoal, quem puder continuar abraçado ainda e fechar os olhos e escutando a música, tá? Eu vou pedir, por favor, para ir continuando escutando aí, tá bom? Então, eu que estou aqui, né, sozinho, vou fechar meus olhos e vou escutar ele. Se acelera o passo, vai respirando fundo. corro o risco de deixar os filhos para trás. Não os ver crescer, desabrochar, virar flor. E se apresse demais, posso perder, quem sabe, a última primavera dos meus pais, antes da chegada do outono da vida. Ando devagar, para poder olhar por onde piso, e assim não esmagar nada, e nem ninguém, por causa da minha desatenção, ou minha forma ainda egoísta de caminhar. Ando devagar, para perceber o sabiá cantador, o canarinho afinado, o João de Barro caprichoso, que com o barro esquecido no canto da estrada faz seu olhar. Quero também ser assim, João de Barro da vida, que faz do barro que a enxurrada oferece as paredes de si mesmo, forjada no capricho do trabalho,
e no efeito do tempo. Ando devagar para pensar um pouquinho mais antes de agir, escolher as palavras certas para não machucar ninguém, nem maltratar ninguém. Ando devagar, enfim, para ter tempo para refletir numa ideia nova, para sondar um caminho novo, para quietar a mim mesmo por alguns minutinhos e poder escutar, quem sabe, o silêncio da caminhada, a voz que guia o caminho reto. Ando devagar. Ando devagar, porque eu já tive pressa, leva-se sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e grandes maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso mais para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente como viver a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando giz. Pela longa estrada eu vou, de estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder usar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês. Esse sentimento, vocês viram aí, tocando em frente, a gente tem que ter resiliência e compreendendo, né? E tocando sempre em frente, para a gente, com autocontrole, com algumas técnicas, caminhar a nossa vida para esses momentos de felicidade, sabendo que tem chuva, mas que depois de chuva vem sempre um sol aí, tá? Espero ter contribuído um pouco com vocês aí, sempre à disposição, saiba que vocês nunca estão sozinhos, tá? Sempre nós estaremos juntos aí para construir esse ideal aí de uma forma diferente, né? De fazer um processo de ensino-aprendizado para a gente trabalhar o nosso eu interior aí. Pessoal, novamente, eu queria agradecer aí, viu, professora Sueli? Queria agradecer, né, a Blenda por essa oportunidade. Assim, eu fico realmente muito emocionado por vocês me terem oportunizado, né, esse momento. A gente faz muita reflexão quando a gente constrói essas propostas de apresentação, né? A gente comenta que a gente aprende mais, e vocês estão com um belo trabalho, porque eu vejo assim, nenhuma outra universidade tem feito isso para os alunos, porque eu vejo assim, o tamanho esforço que vocês estão fazendo, né? O tamanho trabalho que vocês têm, sempre para levar o que é melhor para os alunos, para eles terem a essência aí do ensino-aprendizado, de serem motivados, né? Nesses momentos aí que a gente está de isolamento,
e espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês aí, tá bom? Agradecer imensamente. Um grande abraço e muito prazer aí. Sempre que precisar, eu tô aí. Rony, nós é que agradecemos. Nossa, foi muito agradável. Tinha que ser um professor de educação física, licenciado, bacharelado, para fazer movimento numa live dessa, numa sexta-feira, segurar todo mundo. Já estouramos o horário, tá todo mundo aí numa sexta-feira. Você conseguiu segurar essa galera. Rony, muitíssimo obrigado. As suas palavras, assim, foram realmente motivacionais, né? E falando em palavras, em comunicação, né, Brenda? Vamos encerrar aqui com as nossas dicas, que serão dicas diferentes, reforçando um pouco esse poder que a palavra tem, né? Hoje foi tudo diferente, né, Celi? Até me emocionei aqui, a canção muito linda, tá, Rony? Fiquei admirada. E a canção, ela fala no final ela fala, né, que cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Então, às vezes, a gente está aí desesperado, eu não consigo me controlar, eu vou ser assim mesmo, nascer assim, vou morrer assim, eu sou Gabriela mesmo, a lei da Gabriela. E não é isso, né? O Rony trouxe essa leveza na palavra, nas técnicas, que a gente tem a capacidade de desenvolver. Recebemos muitos elogios aqui, foram fantásticos, né? Teve muitos. Então eu vou colocar aqui, tá, Rony? Que todo mundo gostou muito. Muito obrigada. E que a gente vai carregar aí. Eu acho que hoje foi um dia diferente mesmo, foi especial. Não só com a sua presença, né, mas com tudo que você trouxe, com o conhecimento que trouxe para agregar aí tudo que a gente esperamos passar para essa galera. Bacana. Acho que já deu para eles lerem as nossas dicas, né, Brenda? A gente fica com a mais forte, né, que o Rony trouxe, palavras positivas, que servem de estímulo para que a gente realmente seja capaz de ter o autocontrole da própria vida, né? E aí, gente, tá muito gostoso, mas nós vamos ter que avançar um pouquinho aqui já para a reta final, né? Dizendo que essas palavras, né, segundo o Vitor Hugo, ela tem a leveza do vento ou a força da tempestade. E é a gente que escolhe, né? Não deixe o destino escolher por você, faça suas próprias escolhas, porque as consequências vão vir dessa capacidade de escolher. Escolham ser felizes, né? Conforme aí, eu tocando em frente. Bom, pessoal, finalizando, para exercitar a habilidade discutida com vocês hoje, que foi o autocontrole, fica aí o desafio, né? Esse tema é o mais complexo de todos eles, né? Autocontrole é uma complexidade, é um aprendizado, é um exercício para a vida inteira. E aí nós deixamos lá no pincel, esse exercício já está postado lá, vocês vão responder umas 2 questões e depois vocês vão fazer a autoavaliação, né? Como que é importante a gente se autoavaliar, se autoconhecer, né? E aí vocês vão medir a intensidade da percepção que vocês mesmos têm das emoções, né? A raiva, a tristeza, o medo, como é que você anda relacionando com as suas emoções? Nada satisfeito, pouco satisfeito, estou satisfeito com a forma que eu lido com as minhas emoções, estou muito satisfeito, totalmente satisfeito. Então pensem aí, eu acho que a proposta do desafio não é dar nenhuma nota para vocês, é que vocês tenham oportunidade de refletirem um pouco mais sobre o que a gente conversou, né? Nesse momento tão precioso que a gente faz para vocês com carinho, né? Quinzenalmente aí, e contribuindo, pensando mesmo nessa contribuição do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? O nosso seriado continua, DHS, Desenvolvendo Habilidades Socioemocionais. Conta gotas, né? Conta gotas, mas a gente espera que de gota em gota a gente consiga fazer a diferença, né? Na nossa faculdade e na vida de vocês. Então, Brenda, como é que a gente encerra? Frase de impacto para encerrar? A frase Respira. Filho, foi tudo que o Rony falou. Inspira, filho, respira e não pira, gente, não pira.
Então, ficamos por aqui, Rony. Olha, abraço para você. Turma, um abraço enorme para vocês. Turma de Contagem, que eu tenho certeza que aí participou com a gente, de Timóteo, de Montes Claros, de Ipatinga. Bom final de semana para todo mundo e até o próximo encontro com Projeto de Vida. Nos vemos em breve. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tudo de bom.